Bom dia, aqui é Remo Noronha, essa daqui é a Tiquitita, daí a Nica. Vamos conversar um pouquinho sobre como é que foi essa prova do Enem 2020, aplicada em 2021, em plena pandemia, mais de 50% de abstenção. É complicado, né? Teve uma série de complicações aí, mas vamos exatamente falar sobre a prova em si, legal? Estava conversando com o Marcelo no canal Plantão Química, pode ir embora, tá? Ela fica agoniada. No canal Plantão Química, ele ficou muito insatisfeito com o formato da prova, com a distribuição das questões, uma coisa que a gente chama de ter questão carteada, né? Ou seja, a questão faz perguntas sobre coisas que não estão necessariamente no programa do ensino médio, né? Algumas coisas que têm a ver com cultura geral, que o aluno necessariamente não pode saber como ser humano, mas não necessariamente na qualidade de aluno, né? Eu, como vocês sabem, eu faço a prova de física e de matemática. Achei em física e matemática são provas bem feitas, foram provas bem feitas, né? O Enem, na minha opinião, tem uma invencionice em matéria de texto que ultrapassa o que deveria ser uma contextualização realmente coerente, tá? Então, quando você tem questões bem contextualizadas, fica muito legal a prova, né? Com o exemplo da prova da UERJ, se eu não me engano, de 2019, na parte discursiva de física, em que todas as questões estavam relacionadas a um passeio de metrô. Isso é contextualização. Isso, pô, o cara não, né? Porque é uma equipe, né? A banca foi lá e pensou no assunto e foi a detalhes e eles realmente devem ter viajado de metrô para ficar pensando que poderia ser a parte da questão. Muito bem feita. O Enem nunca teve essa pegada. Fica o que eu chamo de falsa contextualização. Conta uma história, conta uma história, conta uma história. Aí no parágrafo final faz uma pergunta que tem uma relação um pouco tênue com o que é. E o aluno, que é malandro, ele pula aquele texto inicial, vai direto para a pergunta e responde, porque a hora da prova não é a hora de ficar filosofando, tá? Com todo respeito aí aos papas da educação. A hora de fazer a prova é a hora de fazer a prova e responder da melhor forma possível. A prova do Enem, eu ainda não resolvi questão por questão, fiz aquela olhada diagonal. Pode ser que na hora que eu faça e veja algum detalhe para cá assim, não, peraí, eu vou ter que rever essa fala. Mas, a priori, foi uma prova mais fácil do que as anteriores, o que cria um problema em relação ao tal do TRI, tá? Se você já sabe o que é isso, talvez você tenha que pular os próximos 2 minutos da nossa conversa. Se você não sabe, vamos tentar entender o que acontece. É histórico que uma quantidade de provas para avaliar a turma lá nos States, eles botavam lá para avaliar as turmas e os professores tinham um bônus se as turmas se saíssem muito, muito bem. Então, o que acontecia? Se o professor tivesse na turma lá uma média alta de acertos, poxa, o cara tinha um aumentinho. Então, o aluno tinha 20 questões, ele fazia a primeira, a segunda, a terceira, e a última página, às vezes, não tinha tempo de fazer. Aí o professor, no cantinho, resolvia aquelas questões, marcava a resposta certa, o aluno aumentava a média de acertos e beleza, aí, aumento para os professores daquela escola. Que golpe bonito, né? Só que o pessoal da coleta de dados começou a perceber o seguinte: os alunos estavam errando as questões fáceis e acertando as difíceis. Então, tem caroço nesse angu. Então, passaram a criar esse critério de que o acerto da questão fácil valida o acerto da questão média, que por sua vez valida o acerto da questão difícil, né? O que, para mim, na qualidade de aluno, é um desespero, porque eu tenho uma característica pessoal que talvez seja comum a algum de vocês. Quando eu pegava no gol, eu fazia uma defesaça e depois tomava um frango. Da mesma forma de quando eu fazia a prova,
muitas vezes acertava a questão, sei lá, de física quântica e errava a soma de 2 mais 2. Né? É uma característica minha. Não quer dizer que eu seja o cara mais horrível do mundo, mas eu me concentro mais, me dedico mais às questões mais difíceis, né? E acredito que isso pode acontecer com qualquer ser humano. E às vezes até o erro da marcação do cartão resposta. Então, é um critério assim já complicado por natureza, né? Quando a prova é toda muito fácil, eu fico pensando assim, aonde é que está esse trio aí? Aonde é que está esse trio? Que essa questão é fácil, essa questão é média, a questão é difícil, por se é uma questão fácil, fácil, fácil. Percebe? Bem, triste, né? Então nesse aspecto fica uma coisa complicada, porque boas provas, em minha opinião, tem questões muito fáceis, fáceis, médias, média para difícil, difícil e de repente uma questão da NASA perdida na prova, porque aí você sabe exatamente onde cada um aluno fica. Tá? Quando a prova é toda muito fácil, você obviamente nivela por baixo, então não dá para saber quem é o cabeça de área butinudo e quem é o craque do time, porque o jogo foi todo muito fácil e ninguém teve que fazer nada demais. Vi muita análise combinatória, tinha alguma coisinha de exponencial, mas como sempre, a maioria das questões do Enem são baseadas no ensino fundamental 2, o que dá uma esperança para os alunos que têm maior dificuldade, principalmente em matemática. Em física teve uma questãozinha carteada, agora eu não vou lembrar exatamente o que é, né? Uma questão que suscitou essa discussão de ser carteada é realmente se o aluno precisa saber previamente se a bomba atômica tem relação com a fusão nuclear ou com a fissão nuclear, coisa que a gente já explicou no canal, né? Como envolve reações que o cara não está explicando qual é a reação lá, fica um pouco complicado, porque eu realmente tenho dúvidas se por acaso o cara saber história da ciência, se é algo realmente que deve ser avaliado sem você contextualizar aquilo ali historicamente, né? Tipo, por exemplo, você sabe que F é igual a ma. Então é corrente você saber que F é igual a ma, é a segunda lei de Newton. O cara saber utilizar isso, na minha opinião, é mais importante do que nomear isso como a segunda lei de Newton. Então fica, você saber que isso é a segunda lei de Newton, fica uma coisa tipo aquelas informações da rádio relógio. A rádio relógio te informa a hora, a cada instante, não sei o que lá. Você sabia que a mosca dá 3 voltas ao redor da Terra em seu voo, em seu tempo de vida? Caraca, para que tu quer saber isso? Né? Então, aconteceu uma vez ou outra, mas de uma maneira global, a prova foi bem feita, porque eles não exageraram onde o Enem erra a mão, que é realmente a questão da contextualização, né? Agora, é lógico, né, que é um ano em que as diferenças sociais elas ficam muito marcadas, tá? Porque normalmente você tem aquela briga, né, entre o pessoal que tem condição de fazer os cursinhos presenciais caríssimos e tudo mais espetaculares, que colocam o aluno lá enfurnado estudando 12 horas por dia, das pessoas que lutam, de repente, pagando uma plataforma ou procurando professores gratuitos, sétimo A aqui, né? Então, foi um ano difícil em que essas diferenças, se por um acaso colocar os dados bonitinho, elas vão aparecer, né? Porque a gente tem problemas normais aí de acesso, foi um ano muito estressante para quem está estudando e um risco também para quem foi lá na prova, porque fala que não vai ter aglomeração, acaba tendo, tá? Bem, então esse papo aí encerrado, a gente começa um novo ciclo, né? Se por um acaso você passou por boa viagem, feliz aterrissagem, tá?
Se por um acaso você fez como treineiro ou precisa de mais um ano, a gente está aqui à disposição de vocês para poder ajudar com Física e Matemática 0800. É isso. Para todos aquele enorme abraço.